Olá, seja você bem-vindo à primeira edição do Savingcast, nosso podcast original da Saving Cloud. E hoje a gente vai trazer aqui um assunto muito legal para você que está acompanhando no nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais, que é a importância do servidor Linux para a infra na nuvem. Então, a gente vai fazer uma breve introdução aqui do que vai ter no nosso bate-papo, que hoje recebe o nosso gerente de infraestrutura, Jefferson Miotti, e vai falar com a gente aqui sobre a importância do Linux, né, que é um dos sistemas operacionais mais confiáveis e versáteis do mercado, né, seja para hospedagem de site, banco de dados, aplicações ou serviços de alto desempenho, ele oferece uma base robusta e flexível. Então, um dos tópicos que a gente vai tratar hoje aqui no bate-papo com o Gé é as vantagens de software open source, né, em relação a software proprietário. A gente vai falar também de diferenciais do Linux para suporte a diferentes modalidades de negócios, tecnologias de virtualização suportadas pelo Linux e auxílio na criação de ambientes isolados e otimizados na nuvem, como obter também alta disponibilidade e escalabilidade com o Linux, a real capacidade de escalabilidade para empresas e usuários, eficiência de recursos e melhora na performance e também benefícios de estar em um cloud multi-região, que é o que a Saving Cloud é, né? Atualmente estamos em 3 pontos de presença no Brasil, nós estaremos em expansão aí ao longo de 2025, nós vamos ter inclusive live aqui no nosso, se não aconteceu ainda, vai acontecer live no canal e no nosso Instagram também, do Update 2025, onde vai trazer todas as novidades da Saving Cloud do ano, então vai ser bem legal. Não sei nem se a gente comentou, mas a gente vai ter live aqui também para falar sobre esse assunto. Então, o formato Savingcast mesmo, vocês nunca acompanharam o formato original, então a primeira edição de hoje é sobre esse assunto, é um bate-papo mesmo, né, no formato podcast. A gente tem algumas perguntas aqui, vai então trazer o Jeff para falar sobre esse assunto, né, Jeff? Exato. E ainda vai compartilhar sobre a nossa plataforma, né, vai mostrar aqui também. Sim. Mostrar o que dá para rodar na nossa nuvem. A gente tem hoje diversas aplicações que rodam em sistemas operacionais distintos, né? E outros sistemas operacionais que você consegue estar subindo na nossa plataforma. Então, tem bastante coisa. Tem coisa aí pra gente falar então. Então vamos começar com as perguntas base aqui e a gente vai seguindo normal, né? Por ser open source, então, o Linux oferece que tipos de vantagem em relação ao software proprietário? Para começar, acho que o Linux é o sistema operacional mais utilizado no mundo. Hoje, 96% de toda a infraestrutura na nuvem funciona em servidores Linux, tá? E o Linux são muitas vantagens. Primeiro de tudo, eu acho que a parte de open source é o principal fator, é de código livre, né? Você tem uma aplicação que você roda dentro do Linux, você consegue ter ele clusterizado, tá? De forma fácil. Então, assim, a principal vantagem de ser open source é o custo zero, né? Você não precisa pagar licenciamento, você consegue utilizar ele em qualquer tipo de servidor. Segurança, né? Por ser um open source, as falhas e as correções, a comunidade consegue disponibilizar e aplicar em outras versões, né? Flexibilidade, então, ele é muito moderno e muito atualizado. Então, para quem tem ambiente Linux hoje, sempre vai ter atualização todo dia. Todo dia vai ter uma atualização nova, resolvendo um bug fix que ali no dia anterior apareceu, né? Transparência, né, é o principal fator. Eu acho que por ser open source, o código você consegue ter a transparência do que está rodando dentro do Linux, né? Então, quais linhas, quais aplicações que rodam junto ali do sistema operacional, né? E outra coisa que acho que é a comunidade, né? O suporte que todo mundo que desenvolve, que trabalha ali no sistema operacional consegue disponibilizar para o pessoal das aplicações que utilizam servidores Linux. Muito bom. Então, dando sequência aqui no nosso bate-papo hoje, né, a gente vai seguir com mais uma pergunta que é a seguinte. O Linux ele suporta desde pequenos servidores a grandes clusters distribuídos. Quais são os diferenciais disponíveis para cada caso? Hoje não é necessário você ter uma infraestrutura robusta para rodar um ambiente Linux, né? Por ele ser algo de consumo baixo, bem otimizado, né? Então você não precisa ter um super servidor para rodar um sistema operacional desse tipo.
Para pequenos servidores, o baixo consumo de recursos, que acho que é o principal fator, você consegue ter esse dinamismo de recurso do seu ambiente. A parte de personalização, então você consegue personalizar as tarefas, os aplicativos, os programas que ali dentro da aplicação do sistema operacional roda, então você tem essa facilidade. E a segurança, né, que é algo que, como eu falei anteriormente, por sempre ter uma atualização, você sempre vai estar num ambiente mais protegido possível, né? Então, sempre que existir, você tem a rotina ali de atualizar o ambiente, né? E algo programado, você consegue programar que isso seja feito ou de forma automática ou de forma manual. Então, é bem tranquilo. Tá? E para grandes clusters, você consegue utilizar arquiteturas para otimizar esse uso, né? Como Kubernetes, Docker, Swarm, alguma coisa do tipo que você consegue distribuir a carga em mais de um servidor. E aí você consegue ter um ambiente robusto de alta disponibilidade também. Bacana. E lembrando, nem falei aqui na introdução do nosso bate-papo, mas para você que não segue nosso canal aqui no YouTube, é muito importante que você siga. Óbvio, é um conteúdo multiplataformas, você pode seguir o nosso canal aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode deixar também nos comentários, deixar o seu curtir e também seguir as nossas redes sociais, todas elas, @savingcloud, nós estamos presentes em todas elas, né? Então vamos dar uma sequência aqui no nosso bate-papo, né? Acho que a gente já avançou aí 2 pontos muito interessantes para quem está assistindo. E o terceiro ponto é como as tecnologias de virtualização suportadas pelo Linux auxiliam na criação de ambientes isolados e otimizados na nuvem. Hoje o Linux, existe vários tipos de virtualização que você consegue ter e aí balancear a carga, né? A gente tem hoje o KVM, que é uma virtualização um pouco mais robusta e você consegue ter um alto desempenho com esse tipo de virtualização. A parte de container, tá? Tanto usando LXC, uma virtualização, ou Docker, que aí entra tanto no cluster de Kubernetes, Docker Swarm, que é aquilo que a gente tinha falado, de você criar um cluster, tá? C-Groups e namespaces, então também existe esse tipo de virtualização que você consegue estar aplicando em ambiente Linux, né? E Live Migration, que é uma solução que você consegue migrar as VMs de um grupo de servidores ou de um servidor para o outro. Que vamos pensar que você virtualizar um ambiente, você tem uma máquina física e ali dentro você tem várias outras máquinas menores, containers que você tem rodando ali dentro. E aí você consegue utilizar o Live Migration para você fazer esse direcionamento de uma máquina física para outra. Legal. Aí você fica à vontade também para mostrar para o pessoal que está assistindo aqui, né? No momento que você achar pertinente mostrar e exibir como funciona dentro da nossa plataforma também. Tá, legal. Tá bom? E já aproveitando, falando um pouquinho dessa parte de otimização em nuvem e tudo mais, como obter alta disponibilidade e escalabilidade com o Linux? Em outras nuvens é algo um pouco complexo, né? Você tem um ambiente, você conseguir replicar isso para ter uma alta disponibilidade é algo que gera bastante dor de cabeça para você configurar isso. Já que na Saving Cloud não. O processo de você criar um ambiente com alta disponibilidade ou multi-região, né, é bem tranquilo, né? Se vocês quiserem, eu posso mostrar uma parte agora aqui, que como que é você criar um ambiente de alta disponibilidade. Vamos lá. E a produção pode colocar a tela aí, a gente vai conferir. Está no ar já. Tá. Então, assim, a gente hoje tem... Vamos colocar um servidor de aplicação, tá? E aí você consegue clusterizar isso, você consegue gerar uma alta disponibilidade. Quando a gente fala em alta disponibilidade, a gente está falando de um ambiente em escala horizontal. Um ambiente que você tenha mais de uma instância rodando essa aplicação que você estiver utilizando dentro desse ambiente Linux, tá? E aí entra um cara muito especial, que é o Load Balancer. O Load Balancer ele faz que tenha um balanceamento de carga e também um failover. O que é um failover? Se por algum motivo uma das instâncias da aplicação, o Apache tem algum downtime, acaba caindo por algum motivo, o Load Balancer vai entender isso e vai direcionar o tráfego para outro ambiente que está disponível, tá? Então, isso ele faz de forma automática, você não precisa fazer nenhum ajuste, nenhuma configuração a mais dentro da tua aplicação. Ele já entrega isso pronto para você. E outro ponto interessante é você escalando isso cada vez mais, né?
A plataforma ela consegue entregar isso manual ou automático. Você consegue ter alguns gatilhos ali dentro da topologia e, dependendo disso, ele vai te liberando novas instâncias quando você tem um consumo de memória ou CPU. E aí, se você não tem isso, já normalizou esse pico de acesso que teve, ele começa a remover ali esses ambientes que foram adicionados dentro da topologia. Isso te gera uma economia, porque nem todo momento você vai precisar de um cluster super dimensionado, super configurado. Então ele começa a fazer essa remoção dos nodes, e aí no outro dia teve pico, ele vai lá, adiciona manualmente ou automaticamente dentro do teu ambiente. Muito bom, muito bom. Se você tomar uma água, fica à vontade. Vou falar um pouquinho, então, dá para conectar, né? A gente tem mais de 350 aplicações dentro do nosso painel de Marketplace. Inclusive, se você conhecer a maioria ou boa parte deles, você pode acessar o nosso site, savingcloud.com. Na guia Soluções Cloud, lá você pode conferir todas essas stacks e APIs disponíveis ali, ferramentas disponíveis para você poder fazer conexões em ambientes Linux, tá bom? A próxima pergunta é a seguinte, Jeff. Quais recursos oferecidos pelo software contribuem para a melhora na performance? O que o sistema operacional acaba liberando, né? O Linux ele tem a facilidade de você ter um kernel otimizado. O kernel basicamente é o coração do sistema operacional, né? Então você tem a capacidade ali de tunar e ter o desempenho máximo de hardware que você precisa para a tua aplicação rodando dentro de um ambiente Linux, tá? A parte de file system eficiente, né? Você consegue ter oferecer recursos de leitura e escrita no disco com a menor latência possível, que aí consegue aproveitar todo o recurso de um disco SSD Enterprise ou NVMe, que hoje a gente está utilizando na nossa infra, para você ter essa baixa latência na gravação e leitura de arquivos dentro de um ambiente Linux, tá? Cache também é algo importante, que o Linux consegue fazer isso de uma forma bem otimizada. Então, ele consegue fazer cacheamento em memória do que o sistema operacional precisa estar rodando mais rápido. A leitura de memória é sempre mais rápida que a leitura de disco. A gente está falando de SSD, tá? Então, NVMe, memória e NVMe são praticamente idênticos. Então, ele permite que você tenha essa rápida eficiência de leitura também em cache, em ambiente Linux. Muito bom, Jeff. Então, eu quero saber agora quais os benefícios de estar em cloud multi-região. A gente que, né, no início já falei aqui, que ao longo do ano a gente vai estar em mais pontos de presença. Sim, sim. E agora, né, em março, a gente vai estrear aí em Brasília, né? Então, qual que é a importância, né, e os benefícios de estar numa cloud, né, multi-região como a Saving Cloud? O conceito multi-região, acho que é algo que nem todas as nuvens têm dentro do Brasil, né? Então, hoje, se você pegar as maiores, estão focadas em uma única região, que é a região São Paulo. Já na Saving Cloud, a gente já está trabalhando, você falou, para em março, a gente já está em Brasília, né, que é o primeiro ponto que a gente vai inaugurar esse ano. Mas aí você consegue ter o conceito de multi-cloud em uma única cloud, né? Por mais que as três regiões você consegue controlar de um único painel, cada um é individual. Então, se por algum motivo a região de Fortaleza tenha um downtime, alguma coisa do tipo que é improvável que aconteça, mas, né, a região de Brasília ou de São Paulo elas não são afetadas, porque são independentes. Então, aí você consegue, dentro desse conceito multi-região, ter um conceito também multi-cloud. Então, aí, ao invés de você vou trabalhar com uma outra nuvem, ou ia ser em cloud, você consegue estar rodando a sua aplicação, ou até mesmo o seu banco de dados, em 2 data centers individuais, né, com regiões distintas. E aí você consegue também entregar o conteúdo de uma forma bem mais otimizada para o teu usuário que estiver mais próximo daquele data center. Então, um exemplo, se você tem hoje uma quantidade de acessos que vem de São Paulo, obviamente São Paulo vai ser a melhor região. Ou você tem muitos clientes que acessam de Goiânia, né? Então vai direcionar os acessos para o Brasil. Então, existem tecnologias hoje de DNS, de cache de DNS, failover, que você consegue ter essa inteligência que te vai liberar o acesso mais próximo de você.
Bacana. A gente vai partir aqui para a última pergunta do nosso bate-papo. Tem uma demonstração que você queira passar para o pessoal, além do que a gente mostrou do painel? Se você quiser, vamos mostrar a parte de como você cria um ambiente em duas regiões? Pode ser. Então aí eu vou tocar aqui a última. Bom, acho que a gente pode fazer agora, que eu vou te falar de multi-região, então só para complementar, se puder mostrar, aí a direção põe na tela aí, por favor. No ar. Então hoje, quando você vai criar um ambiente aqui dentro da Saving Cloud, você pode escolher a aplicação que você for utilizar, ou sistemas operacionais, que eu acho que a gente não mostrou o que tem disponível hoje de ambiente Linux. Então vamos aproveitar. Então hoje aqui a gente tem todos os containers que são das stacks que já vêm pré-configuradas e otimizadas, hoje são entregues em Alma Linux, né? Um sistema operacional muito mais recente, muito mais atualizado. E a gente tem os outros sistemas operacionais que são VMs que você consegue ter com sistemas operacionais distintos. Então a gente tem Alma Linux, que a gente tinha comentado, CentOS, a gente tem sistemas operacionais, o Debian também, que entrega uma versão bem mais atualizada, Ubuntu e ambientes em VM Windows. Então, se você tem uma aplicação que aí foge do que é o contexto do Talk, a gente tem também VM Windows que pode entregar. Tá? Mas o conceito multi-cloud, né, que a gente multi-região, né, quando você faz a criação do ambiente, você escolhe em qual região você vai estar podendo criar. E aí depois você consegue fazer com a ajuda do suporte, tem um time de projetos também que consegue acompanhar, que é a parte de como você vai configurar na tua aplicação. Então aí a gente pode criar um ambiente junto com você e te auxiliar na configuração, te entregando depois ali, junto com o time de implementação, um ambiente pronto, configurado em 2 data centers, 3 data centers, todos se conversando e se replicando, que isso que é importante também, de você ter essa integração entre os data centers, é a replicação, que entra a parte de comunicação de rede privada, que aí, em ambos data centers se comunicam sem nenhum custo de tráfego externo. Então, aí você, tudo que trafegar por rede privada, você não vai ter custo. Muito bom. E para complementar esse conteúdo que a gente está gravando aqui hoje com o Jefferson, né, é importante que você saiba que a gente se baseou em algo que está no nosso blog. Você pode acessar, inclusive, aqui na descrição, tem o link disponível. A gente está falando do Linux aqui, está falando das possibilidades, né, de bancos de dados e ferramentas que você pode habilitar dentro do Linux, né, desse sistema operacional. Mas você pode testar também, né, o Linux. Você tem 14 dias grátis aí disponíveis para teste. Inclusive o link está aqui na descrição, é só você clicar, preencher o cadastro, tem algumas etapas para a gente confirmar, né, o que é mais adequado para a sua empresa ou para o seu projeto. Então, só preencher o cadastro, você já vai estar aí habilitando o seu teste de 14 dias para poder utilizar e fazer todos os testes possíveis mesmo, tá bom? Então, se você quer também conferir essa matéria, vai até o blog da Saving Cloud e coloca vantagens servidor Linux, tá bom? Já a gente vai seguir para a última pergunta, então, do nosso Saving Cast. Hoje eu ainda tenho que me acostumar, porque o pessoal fala Talk Saving Cloud. E o que tem de diferente do Talk para o Saving Cast? É um bate-papo um pouco mais descontraído mesmo, um pouco com menos edições, né? Uma versão um pouco mais falada aí. Então, para o pessoal que está assistindo, a diferença é essa. A última pergunta é a seguinte: como se comporta o Linux na Saving Cloud e como a plataforma pode potencializar um projeto? É importante isso aí. Bastante, né? Bom, primeiro de tudo, a gente entrega um ambiente Linux o mais atualizado possível. Então, assim, as imagens que a gente utiliza dentro do nosso portfólio de ambientes ali dentro são os mais recentes e os mais atualizados. E também um fator muito importante que é a parte de escalabilidade. A gente hoje, por entregar um ambiente otimizado e atualizado, isso você consegue ter uma economia de recursos, né? Consequentemente, um ambiente que normalmente em outras nuvens acaba utilizando 2, 3 GB de memória, aqui com a gente você vai ter isso utilizando 1 GB, 1 GB e meio. Tá? Então, esse é das vantagens de utilizar, além de ser baseadas todas em containers, né? Então, a virtualização que a gente utiliza hoje para entregar os ambientes ali são já baseadas em containers, então já utilizam a quantidade mínima de recursos necessários ali para que o ambiente funcione de uma forma super bem otimizada e performática. Muito bem.
Então a gente vai chegando ao fim do nosso primeiro Savingcast em videocast aqui da Saving Cloud. Jé, muito obrigado pela sua participação, está estreando aqui com a gente é parceiro de quase 4 anos, né? Juntos, trabalhando, e eu lembro, a gente já fez muito conteúdo juntos, então não podia ser diferente, né? Tinha que ser com você. Fica aberto aqui a sua câmera para você se despedir do pessoal que está acompanhando e acompanhou até agora. Se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Bom, eu que agradeço, Marcos. A gente iniciou vários projetos juntos aqui dentro, então assim, continuamos cada vez mais. Agradeço todo mundo, o pessoal que está aqui por trás, acho que ninguém percebe, mas tem bastante gente. Fico agradecido por vocês. E o que precisar da gente, estamos aí. Também os clientes, né, que precisarem, tem dúvidas, o time de suporte, eu estou lá por trás também, ajudando eles no que forem necessário. E estamos aí, é isso. Maravilha, então. Pessoal, então nós chegamos ao fim do nosso Savingcast. Aproveite você para conhecer a Saving Cloud. Já falamos sobre rede social, site, está tudo disponível aqui embaixo. Nosso contato também via WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente, também está disponível aqui na descrição. E também, se você está acompanhando por outra rede que não é o YouTube, está na bio ali, o Linktree, você pode clicar ali, tem todos os nossos contatos, tá bom? Busque a gente como @SavingCloud, que você vai encontrar em qualquer rede social. Para não perder nenhum conteúdo, a nossa equipe, como já falou, tem várias pessoas aqui, então a nossa equipe está sempre produzindo o melhor para você aí sobre tecnologia, tá bom? Obrigado pela companhia até aqui, a gente se vê num próximo Talk ou Savingcast. É isso.